esse aqui que eu pedi emprestado para o meu pai, A Pequena Filocalia. Algum de vocês conhece ou já leu? Aqui o subtítulo é O Livro Clássico da Igreja Oriental. O que é isso? Isso aqui é uma coletânea de apotegmas. Apotegmas quer dizer sentenças. Igual no Evangelho de Tomé tem sentenças de sabedoria, tem os apotegmas, que foi reunido na Pequena Filocalia, que é sentenças de sabedoria dos monges do deserto. Que volta e meia a gente fala aqui deles en passant, porque eles têm relação com a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi. Na nossa primeira aula, quando eu apresentei aquela linha do tempo colorida, toda bagunçada, mas estava certinha pelo menos nas datas, lá no finalzinho, final do século IV, início do século V, eu coloquei o nome de alguns desses monges do deserto, que são, diz os pesquisadores, os responsáveis por preservar a biblioteca de Nag Hammadi. Então eu queria conhecer eles um pouco mais. E eles têm essa ideia de se afastar, né, de morar nas cavernas, em comunidades isoladas, essa questão da vida ascética. E eu queria ter um pouco desse afastamento do mundo, então foi bastante inspirador. Os monges do deserto, às vezes chamados de padres do deserto, por causa de padres no sentido de pai, porque eles são chamados de fathers, né? Eles têm bastante ênfase, bastante influência nas práticas contemplativas, no que a gente chama de meditação cristã. Inclusive, eles são um dos grandes inspiradores da mística espanhola Teresa d'Ávila, que conta que teve acesso a algumas dessas sentenças a partir da biblioteca do avô dela, quando ela era jovem, e se inspirou muito neles para depois desenvolver o seu sistema de meditação cristã. Na verdade, lendo eles, dá para ver bem o que ela pegou deles, e pegou bastante. Então é bem interessante. E aí eu pincelei algumas sentenças para vocês, junto com algumas fotos, mas antes eu queria apresentar, assim, brevemente. Não vai ser um curso sobre os monges do deserto, mas falar um pouquinho sobre eles, porque tem tudo a ver com os gnósticos, tem tudo a ver com o tipo de abordagem que a gente faz aqui no Apócrifo. Então, bem-vindos e vamos começar. E tudo isso também foi motivado por uma coisa muito curiosa, essa escolha que eu fiz, né? Que eu encontrei uma reportagem, apareceu para mim uma notícia, e essa notícia saiu agora, hoje é dia 16, e aí apareceu para mim no dia 14, ou seja, 2 dias atrás, uma notícia. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu estava planejando, vou até mostrar para o pessoal. Não é nada demais, mas vejam só, vou compartilhar aqui a tela. Então eu colei aqui um pedaço da notícia para vocês, em vez de entrar no site e tal. Mas era isso, arqueólogos encontram igrejas de 1600 anos com mural de Jesus no Egito. Eu adoro essas notícias que vêm do Egito, ainda mais quando fala de igrejas de 1600 anos, porque, bom, se eles botaram 1600, eles estão pensando no ano 400. Então ela pode ser um pouco antes, o que pega, assim, o período que os gnósticos ainda existiam antes de toda a confusão lá de banimento dos livros e perseguição e fechamento de grupos. Então, eu fiquei muito curiosa. E aqui a gente entra também naquela noção de entender que esses monges do deserto fazem parte de um cristianismo muito primitivo, no sentido de originário, antigo, mais perto do tempo de Jesus, ou de um estilo de cristianismo, que faz parte daquela nossa conversa sobre os muitos cristianismos que existiam, aquela pluralidade de visões de comunidades cristãs, que não havia essa homogeneidade que a igreja nos vendeu, como ela a líder de toda a igreja no mundo ocidental, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma dessas comunidades cristãs que aqui, se fosse ano 400, a igreja já estava dominando, porque foi em 367 que o Atanásio criou a lista dos livros permitidos e proibidos, e depois o imperador Teodósio dominou total com a igreja, politicamente, né? Mas ele pode ser de um pouco antes também, então fica como curiosidade. Os monges do deserto são de antes dessas perseguições do Atanásio e companhia. São ali da época depois dos gnósticos clássicos, ano 300 mais ou menos, tem aí vindo com muita força esse movimento do monasticismo cristão copta no Egito.
né? Até calhou de eu estar fazendo o curso de copta, que a professora inclusive falou deles, citou um pouco eles, e eu fiquei muito interessada, né? Então é um momento aqui que eu estou partilhando com vocês coisas da alma. E aí essa notícia, só curiosidade mesmo, ó, arqueólogos anunciaram recentemente a descoberta de duas antigas igrejas de 1.600 anos. Além de honrar o mural de Jesus em um assentamento cristão primitivo no oásis de Karga, no deserto ocidental do Egito. Eu pus um mapinha para a gente ver onde é que é esse oásis de Karga, porque eu gosto de mapas. Então aguardem um pouquinho. Uma das igrejas era uma grande basílica de tijolos de barro, com um salão central, duas naves laterais, ou seja, tinha um formato de igreja mesmo. E a outra menor tinha uma planta retangular cercada por 7 colunas externas e paredes decoradas com inscrições coptas. Além disso, foram identificados edifícios de apoio, residências, fornos, jarros de armazenamento, sepultamento, revelando o cotidiano de um assentamento cristão antigo. E tem também um mural com Jesus pintado curando um doente. Esse mural é particularmente significativo por ser uma representação rara para aquele período, evidenciando práticas de devoção e iconografia que marcam os primeiros séculos da fé cristã no Egito. Enfim, é só uma curiosidade. Saiu em inglês aqui nesse Fox News. Então, eu achei a mesma notícia que foi traduzida para esse site em português. E, enfim, é um monte de pedra no meio da areia que acharam um mural. Procurei essa imagem de Jesus curando um doente, mas tudo que eu achei de notícia falava que não tiraram a foto para não prejudicar por causa do flash, da luz e tal. Então ainda não temos acesso à imagem. Mas é só um exemplo de uma comunidade cristã lá dessa época que a gente considera o fim do movimento chamado de gnóstico. Não que ele não tenha continuado a existir, como os maniqueus, depois com os priscilenistas, depois com os cátaros, mas aquele momento auge do gnosticismo é os 4 primeiros séculos, mais ou menos, e essa descoberta é mais ou menos do fim desse período no Egito. A gente sabe que Nag Hammadi está em copta e tal, então tudo isso acrescenta aqui para o nosso contexto. Bom, essas imagens não é dessa descoberta da notícia, mas são de outras igrejas coptas antigas que tem fotos já boas que a gente pode ver como é que eram. E aí eu circulei aqui o oásis de Karga para vocês saberem onde foi essa descoberta desse ano, porque foi no meio da areia, né? Aquela tempestade de areia às vezes revelam os segredos no Egito. E encontraram esse assentamento com uma igreja inteira. Então foi aqui nesse círculo, aqui nesse oásis, que fica na mesma linha aqui, de Nag Hammadi, de Tebas Luxor. Tá aqui. Gostei da localização, achei interessante. Então, e aqui vocês veem, eu não sei qual é essa, aqui eu peguei mesmo só como ilustração, mas eu peguei as que são ligadas aos monges do deserto. Claro que aqui a gente já tem construções um pouco mais novas. Essas aqui, por exemplo, não deve ser do ano 400, pode ser de 600, 700, que a gente já vê uma iconografia mais elaborada, mais bem desenhada. Mas aqui a gente lê, né? Maria, aqui dá para ler Maria, aqui Paulus. Bom, aqui temos um exemplo, né, de como é que eram essas construções no meio do deserto. E essa aqui redondinha, esse arco aqui, é um local de batismo, das práticas batismais dos cristãos coptas do Egito. Então, achei interessante. A outra coisa que me chamou a atenção, Alaia, é essa localização aí, ó, que você está colocando muito Pois é. próximo de Nag Hammadi, de Tebas, e a descoberta do Bruce Codex, que não tem local exato, é mais para cima, né? É. E Mas o eu. Acme é aqui, mais ou menos. Aonde que tá? Acme é o Códice de Berlim, que é Sim, onde sim, está sim. o Estava Maria procurando a tua Madalena. caneta. E eu vou botar só uma letra O aqui, que é o Oxiricus, que é aquele que também tem fragmentos do Evangelho de Maria Esse Madalena e do aí. de Tomé. Então a gente começa a ver que existe, que assim como existem descobertas gnósticas ao longo do Nilo, condiz muitas vezes com comunidades da igreja copta, dos monges do deserto e etc. Por isso é interessante a gente usar eles como um complemento, um anexo nos nossos estudos também, que não é uma coisa destacada, distante dos gnósticos.
E o último detalhe para pensar é que se eles atribuem a descoberta a mais ou menos 1.600 anos atrás, como você já disse, mas eu vou enfatizar um pouco mais, o local e as primeiras construções certamente são anteriores a isso. É É, possível que a destruição que você estava referindo, que aí os monges escondem todo o material, tenha acabado com essas comunidades aí. E por isso que elas ainda subsistiam há algum tempo atrás. sim, exatamente. É que nem quando eu visitei lá na Escócia a ilha de Iona, tem uma grande abadia que é linda, mas ela é uma abadia do século XII, ela é de 1100. E aí tem uma pequena ruína que é uma capela que é do século VIII, que é 700. Mas a fundação da comunidade cristã na ilha de Iona é do ano 500. Então a coisa vai se desenvolvendo. Então, quando a gente encontra uma grande ruína, isso já evidencia que aquilo já está estabelecido há muito tempo ali. É isso que eu fiquei pensando. Bom, gente, os monges do deserto, qual é essa a ideia por trás deles, né? Eles são de um período cristão que, na verdade, não existia o monasticismo formal. A gente tem, por exemplo, os essênios, que é um tipo de grupo monástico, né? Vivem em comunidade, partilham a mesa, jantam todos juntos, não tem posses, tem práticas de oração coletiva, né? Então, é parecido. Os terapeutas ali no Egito, aliás, inclusive, aproveitando que eu lembrei dos terapeutas, os terapeutas, não está num outro mapa, mas eles ficariam mais aqui perto de Alexandria, mais para cá, ó. E tem várias comunidades dos monges do deserto por aqui, perto desse Entre o lado. número um e Alexandria, mais ou menos. Ali onde a Laia botou o pontinho. Então, aqui a gente tem comunidade de terapeutas, que também é um tipo de comunidade monástica, mas aí no caso é não cristã, mas vai influenciando e vai se tornando cristã. Alguns dos terapeutas se tornam cristãos com a chegada de Jesus e dos primeiros discípulos fugindo para essa região. Então, a gente vai começando a entender melhor esses movimentos do cristianismo originário e a gente começa a ver esses movimentos também particulares, né, no sentido de independentes, sem ter uma grande instituição coordenando. São pessoas que vão, viajam, criam comunidades e têm sua própria forma de ensinar e tal. E isso que a gente encontra nos monges do deserto. Porque, na verdade, o movimento monástico cristão ligado à igreja vai surgir lá com São Bento, né, depois, lá pelo ano, sei lá, 500, 600, mas bem depois, uns 200 séculos, ou 200 séculos não, 200 anos depois da época aí dos monges do deserto. Bom, os monges do deserto, então, vão ser pessoas que vão estar vivendo numa época de relativa estabilidade ali do Império Romano e cansados, né? Imagina se hoje em dia a gente não está cansado, mas cansados da vida da cidade grande, né? Muito acelerada, né? Muito, tudo é muito rápido, é o comércio, é tudo acontecendo assim, muita demanda, né? Eles achando que isso não ajuda, não Não promove favorecia. uma vida espiritual, não propicia uma vida espiritual, eles começam a pensar em se afastar. E aí, quando a gente fala em afastamento, muitas pessoas vão pensar em fuga do mundo, né? E aí vai vir os psicólogos e tal, e tal. E a gente tem que ter algum cuidado com esse tipo de leitura, até porque seria anacrônica, mas assim, é fato que o afastamento ou o isolamento nem sempre é sinal de saúde mental e nem sempre é uma escolha consciente. Às vezes você é levado a se afastar porque, sei lá, aquele influenciador lá, o Felca, tem ansiedade social, se isolou em casa e não criou amigos. Ele não é um monge isolado do mundo, ele é uma pessoa traumatizada que precisa de atendimento terapêutico, né? Às vezes a gente também se afasta numa atitude orgulhosa ou como resposta a um trauma, porque se deu mal em muitas relações e desacreditou do ser humano e não quer saber mais de ninguém, e aí coloca essa carapuça de não, eu vivo sozinho mesmo, eu sou um solitário, mas que na verdade isso está escondendo um trauma, uma questão psicológica complexa. Quando a gente está falando dos monges do deserto, é claro que eles eram humanos, eles deviam ter os traumas deles e os motivos deles, não estou tirando a humanidade deles, mas a gente pensa em uma volição, uma vontade ativa de eu vou me afastar das grandes metrópoles porque eu tenho um objetivo. E esse objetivo é encontrar a contemplação, é a união com o divino.
É a conversa íntima com Deus. E, nesse sentido, não é uma fuga, né? Eles, na verdade, estão fazendo o que um junguiano diria é o encontro com o si mesmo. Eles estão indo atrás de conviver consigo mesmo para descobrir quem eles são, quais são os defeitos deles, o que é difícil para eles e se colocar à prova, né? E aí isso é muito inspirado na visão de Jesus, que foi tentado no deserto. Passou lá os 40 dias, o jejum, aquela história da tentação no deserto de Jesus, que também tem os 40 dias de Moisés, que aí tem o Egito, né? O Egito simbolizando justamente o mundo material, o mundo da civilização, o mundo do estímulo, o mundo dos sentidos, e a passagem das águas, a tentação, a vencer o deserto, vencer o Egito para retornar à casa do Pai. Então, a gente, quando está falando de monges do deserto, a gente está pensando nesse tipo de atitude espiritual voluntária, não por uma fuga, não por um trauma psicológico, não necessariamente, né? Não sei como é que eles eram, mas que por trás há essa intenção de buscar algo. E esse buscar algo é um enfrentamento do si mesmo. Porque os monges do deserto, no geral, e a gente só conhece eles por causa desses fragmentos de coisas que eles escreveram ou disseram e depois foram passados para escrita, né, essas sentenças de sabedoria, eles têm essa visão de que o mundo, e aí vocês vão lembrar muito dos arcontes, né, o mundo está cheio de demônios, e esses demônios induzem a gente a ter atitudes no mundo, atitudes negativas. E é muito difícil você conhecer os seus próprios demônios quando você está na vida acelerada do cotidiano da cidade, pensando em como sustentar a família, em como manter um emprego, em o que você vai comer, e aí você vai acabando sendo levado por essa onda civilizatória do coletivo que você não consegue nem parar para conhecer a si mesmo. Então, quando eles buscam essas comunidades espirituais, esse isolamento, eles estão buscando conhecer esses demônios, né? E essa é a linguagem que aparece mesmo, é demônios, que no Egito a gente tem no hermetismo os daimones, que já tratamos aqui várias vezes, né? Como essas forças psíquicas e forças do mundo sutil que atuam aí no mundo espiritual e na psique humana. Então, a tradução provavelmente vem daí. E isso vai dar lá nos demônios da igreja depois, os diabinhos, né? Inclusive tem algumas iconografias bem interessantes retratando os monges do deserto em guerra contra esses demônios. Os monges do deserto colocam o ser humano como um estado intermediário entre os anjos e esses demônios e a gente estando em uma constante guerra para ver quem vence. E isso depois vai nos lembrar, por exemplo, ensinamentos gnósticos que vão falar, por exemplo, do como o falso espírito e os arcontes tentam nos dominar, e o poder de luz e Sofia e o Cristo querem nos aliviar o fardo e nos iluminar a mente para que a gente se liberte do poder desses arcontes e do falso espírito, né? Essa tensão constante que existe na existência humana, que os gnósticos descrevem assim, também a gente vai encontrar essa tensão, essa guerra da existência humana no pensamento dos monges do deserto. Que mais? Eles são retratados assim, bem bonitinhos. São sempre uns velhinhos de barba, de descalço muitas vezes, né? Vão inspirar a ideia dos carmelitas descalços na Teresa. E muita coisa relacionada a ascese, ascetismo, né? Obviamente, eles estão indo para o deserto ser tentados, é óbvio que tem muito ascetismo envolvido, né? Então é muita ideia de privação, mas a privação para você encontrar aquilo que é mais duradouro, né? Porque eles acreditam que há uma verdadeira felicidade, há uma alegria divina no contato com Deus, com a experiência mística, com a experiência de união, e que o mundo, do jeito que o mundo funciona, não facilita para que isso aconteça, não propicia isso. E daí o afastamento, para que você não seja só mais um sendo dominado ou condicionado por esses demônios enquanto você tem a sua vidinha na cidade, e quando você vê você já tem 100 anos e não tem mais o que fazer, e aí só na próxima existência, ou já era, dependendo da crença que eles tinham, né?
Então, eles são muito retratados assim, e vale comentar que, apesar de eu não ter achado imagens, haviam comunidades monásticas, coptas, de mulheres também. Existiam monjas do deserto. Elas são menos faladas, são mais apagadas na história, mas há menções de que elas também existiam. E aqui só mais uma foto de ruína de como é que era um dessas comunidades dos monges do deserto. E eles também são muito retratados com textos nas mãos, o que mostra uma cultura de escrita, né? Semelhante lá aos essênios também tinham bibliotecas, culturas de escrita, o que também bate com a existência da biblioteca de Nag Hammadi, toda traduzida para o copta. Né? Lembrando que os originais estão em siríaco, aramaico e grego. Então, reforça o que a gente já sabe da cultura de escrita desses monges coptas do Alto Egito. Bom, aqui a gente tem mais imagens aqui, ó, da escrita em pedra, em copta. Aqui nas duas imagens superiores são as ruínas dos locais que eles viviam, tinham capelinhas de oração, tinham quartos individuais, né? A gente vê que os moldes monásticos depois ficaram bem parecidos com isso, né? As celas, né? Individuais, e aí havia uma refeição coletiva, uma oração coletiva e uma missa coletiva, né? Mas bem isolados. E aqui a gente tem uma pintura de Santo Antão, que é um dos primeiros monges do deserto, que na verdade ele chama Antônio, mas aí para não confundir com Santo Antônio de Pádua lá, chamam ele de Antão, e eles são chamados de pai. Então aqui está escrito Abba Antoni, né? E aqui na esquerda a gente tem uma cruz numa dessas criptas das ruínas, e aqui está escrito Jesus. Achei bonitinho para a gente reparar. Nada demais. Mas isso aqui é Jesus. Eles abreviavam, inclusive no Evangelho de Tomé está assim também. Tá, é a letra I, o Eta e o S. Yes. Yes é Jesus, que é Jesus. E aí eles colocam ele acima da cruz. E aí aqui embaixo tem outra simbologia. Bacana, né? O deserto é deserto, então não tem a agitação da cidade. Me digam o que eles iam fazer mais. Eles tinham que cuidar de ter alimento e água, lavar roupa de vez em quando. Diz a lenda que era um pão por dia. Eu acho que assim ninguém sobrevivia, mas devia ter Mas períodos era de pão de jejum. verdade, não era isso que a gente come hoje, né? Mas ninguém sobrevive Então, anos assim. e era pão de fato integral, então provavelmente subsistia alguma coisa. Bom, mas que seja, não sabemos isso. Mas era Aham. produzir comida e buscar água, né? E o resto era meditação e cópias. Meditação e cópias. Então, com isso, eles estudavam. Ler e Então, escrever. não tem muitas outras opções. É só a gente imaginar ficar lá. Deve Tem ser um algumas pinturas pouco. que retratam eles em cavernas com uma velinha acesa copiando o livro. Eu achei bonitinho. Né? E lá a gente tem noção, né? Durante o dia 40 graus, durante a noite 15. Então não tem muito o que fazer. Bom, É só para se dedicar à devoção mesmo. eu vi que a Creuza assistiu Ah, uma vez a palestra do professor Marcos Reis, que ele tem. Eu vou recomendar para vocês, inclusive mandar o link. Ele tem uma série de palestras sobre os monges do deserto, focando na questão dos demônios e do enfrentamento dos demônios, que tem outras coisas para a gente enfocar, que é o que eu vou enfocar hoje é outro. Mas ele tem uma série de palestras muito boa. Eu vi a Creuza comentando lá um vídeo do Marcos Reis. Ele fala isso, que eles estão se preparando para uma batalha, né? E que o termo que se usa para descrever a prática dos monges do deserto em grego é askesis, que é um termo militar ou um termo de ginástica, né? São exercícios espirituais, são práticas de enfrentamento, né? Então os monges vão fazer uma ascesis no deserto, né? Então eles estão indo lá lutar contra os seus demônios internos. E esse linguajar, inclusive, me lembrou que no livro de Tomé, que a gente estudou no fim do ano passado, tem lá Tomé, o atleta, né? O título do livro. Livro de Tomé, o atleta. E eu fiquei, será que é Asqueses que está lá? Porque os monges do deserto, pelo visto, gostavam muito do Tomé.
Ele tem a mesma ênfase assim de as paixões. Se vocês lembrarem ou quiserem rever a playlist do livro de Tomé, é bastante sobre isso, né? Como as paixões nos dominam, como o fogo queima as almas, como a minha mente não para de girar e eu não consigo silenciar, né? Então, nesse sentido, ele é um atleta contra as paixões, lá no livro de Tomé. E os monges do deserto são descritos como esses atletas contra os demônios, contra as paixões. Os demônios aqui, eles representam paixões. Então, não é no sentido de apontar dedos demonizando os outros e mandar queimar na fogueira e dizer que você não presta porque está endemoniado, né? Que isso foi o mau uso depois de tudo isso. Agora a gente começa a ver que isso talvez tenha, né? Eu não tenho aqui um doutorado para defender sobre isso, mas talvez tenha uma base aqui nos textos gnósticos. Porque se eles estavam preservando a Biblioteca de Nag Hammadi e companhia, traduzindo para o copta, e pelo visto eles tinham várias cópias do Evangelho de Tomé, e eles tinham cópias do livro de Tomé, e eles descrevem este como um atleta, assim como eles, que luta contra as paixões. A gente também sabe que tinha os outros textos gnósticos que descrevem os arcontes como vícios e paixões que perseguem a alma no mundo. E a gente começa a lembrar, poxa, mas lá no Apócrifo de João tem uma descrição dos arcontes relacionando cada um com um vício. E eles são 7. E tem os 7 pecados capitais. E quem inventou os 7 pecados capitais? Vocês sabem a origem da fórmula dos 7 pecados capitais? É os monges do deserto. Então, os grandes 7 vícios, na verdade, para os monges eram 8. Depois eu mostro aqui para vocês o que mudou. Mas talvez tudo isso aqui seja a influência gnóstica que entrou na igreja. Eu estou cogitando essa hipótese. Mas vamos seguir. Bom, um dos primeiros, eu não vou contar a biografia de ninguém, mas só para vocês saberem, um dos primeiros é o Santo Antão, o Anacoreta. E aí eu pus aqui a data de nascimento e de morte dele, que é obviamente falsa, porque senão ele teria vivido 105 anos, e naquelas condições, naquele tempo, eu duvido muito. Mas aí damos uma margem para dizer que ele viveu uns 80, viveu bem, viveu bastante, aí nesse período aí mais ou menos. É para provar que o jejum faz bem. O jejum fez bem para ele. E ele não tinha emprego, ele não tinha esposa, ele não tinha que votar, ele não tinha que acompanhar o noticiário, Nem fazer imposto de renda. nem fazer imposto de renda. Não tinha Estava lá na voto. caverna dele. Ele é chamado Santo Antão o Anacoreta. Anacoreses é essa ideia do afastamento do mundo, aquele que se isola. Ele é lá na carta do tarô, ele é a imagem do aquele que se isola, do Ermitão. ermitão, do ermitão, isso. Ermitão. Obrigada. Então, o anacoreta é o ermitão e aquele que sai do mundo. O mundo para os monges do deserto é o cosmos. E a gente lembra dos gnósticos, que tem o halógenes, o estrangeiro, ou a ideia de sair desse cosmos, desse mundo sensível e entrar no mundo inteligível, no pleroma. Então aqui também está refletindo, não estou dizendo que ele era um gnóstico, tá? Mas assim, esse espírito de sair do mundo, não se envolver com a vida mundana do cosmos, é um pouco esse espírito que está aqui no Santo Antão. Se ele nasceu, digamos que é verdade que ele nasceu em 251, ele nasceu na época que Plotino era vivo, que ainda tinha comunidades gnósticas em Alexandria, em Roma, na Antioquia, na Síria, ainda tinha movimentos gnósticos, no Egito, inclusive, e não é um momento mais forte do gnosticismo, o momento mais forte é entre o ano 100 e o ano 200, mas entre o 200 e o 300 a gente ainda tem vários gnósticos importantes e várias comunidades ainda existindo. Então, ele estava contemporâneo com essas comunidades. Não posso dizer que ele conheceu ou não, mas só para a gente saber que existiam gnósticos no Egito na época que Santo Antão viveu. E aí a fofoca aqui, né? No século VI, o Papa Gregório Magno instituiu os 7 pecados capitais, tornou oficial da igreja, os 7 pecados capitais. Deu até filme de terror, né? Após o primeiro, a gula, seguem-se a avareza, para quem não lembra lá, provinha. Gula, avareza, inveja, ira, soberba,
luxúria e preguiça. Ninguém aqui tem nada disso. Todo mundo está iluminado. Ele se inspirou, o Papa Gregório Magno se inspirou nas ideias do monge Evagrio do Ponto, ou Evagrio Pôntico, que definiu as principais doenças espirituais do homem. Curiosidade, esse Papa é o mesmo que declarou que Madalena era uma prostituta no ano 591. Então, não estou defendendo o Papa, eu só estou dizendo que foi ele que pegou as ideias do Evagrio e transformou numa questão oficial da igreja com os 7 pecados capitais. Mas o Evagrio falava desses pecados capitais, mas tinha um 8º. Então vamos conhecer eles. Mas vejam só, a perspectiva do Evagrio, se eu entendi bem, é de que isso são doenças espirituais. Então ele vai ligar cada um desses vícios a um demônio, e esses demônios tentam impedir que a alma ascenda aos céus. Por isso que tem essa pintura aqui, que se não me engano é do Michelangelo, é uma pintura para descrever o Santo Antão, aquele do slide anterior, e ele está tentando ter uma ascese espiritual e os demônios estão lá segurando os pés dele, dizendo não vai não. Por isso que é um embate com essas doenças espirituais. Hoje em dia a gente chamaria isso de neuroses, de transtornos de personalidade, de vício, de defeito, de caráter, né? Mas para eles eram forças psíquicas, assim como era para os gnósticos, que vão descrever como os arcontes, com seus poderes criadores do mundo material, e os daimones moldam o corpo humano, e cada parte do humano tem uma correspondência a um vício, e esse vício está ligado a um elemento da matéria, e tudo isso são forças que nos cegam, nos prendem, nos impedem de nos libertar do mundo. E por isso a gente está preso na caverna do demiurgo mal. Então, essa visão do Evagrio sobre demônios que representam vícios, que representam uma doença do espírito, bate muito com a visão dos gnósticos. Não estou dizendo que ele era gnóstico, mas, pelo visto, eles conheciam os textos gnósticos e pode ter tido aí uma influência direta mesmo. Então, aqui a gente tem imagens. Esse aqui era para ser... Evagrio, esse aqui. É uma pinturinha mais moderna do Evagrio. E eles estão lá sempre em uma atitude contemplativa. O Evagrio ele vai ser chamado de um grande teólogo, na verdade, porque ele vai desenvolver várias ideias e ele tem muita influência do neoplatonismo. Por isso que eu achei engraçado. Olha, eu peguei o Plotino e os Monges do Deserto para ler. E o que eu li mais foi o Evagrio. E ele foi influenciado por Orígenes, que era o colega de Plotino na escola neoplatônica, do Amônio Sacas. Eu falei, então eu estava lendo ou um ou outro, né? Eu peguei os dois. E vamos pensar em espaço e no tempo. Os monges do deserto são desse período aí, a partir de 400 você os encontra, né? 300, 400 você vai encontrando alguns. E até antes, né? 250 é o nascimento do Antônio. Mas dizem que teve o Paulo, não o Paulo de Tarso, o Paulo, monge do deserto, que é antes, é do ano 100 e tantos. Que são derivados do Marcos, que são derivados do Filo. Sim. É bom a gente pensar dos terapeutas no Egito. Aí o que eu ia chamar a atenção, o Bruce Codex vai ser encontrado nessa região. Nag Hammadi vai ser encontrado nessa região. Archimen, encontrado nessa região. O Códice é o de Berlim e o Pistofia, né? Que é o Archimen. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Madalena, tudo. Todo oxirínticos, que são fragmentos de uma biblioteca enorme, entre eles muitos fragmentos gnósticos. E todos esses textos já encontrados, quase todos, eles estão ali entre o século XIII e o século VI, o papiro, o material, né? A maior parte é século IV. Que é a época desses grandes mosteiros. E que é a época que eles aqui, sim, que eles aqui estão atuando. Vivos, muito interessante. E os mosteiros estão indo super bem. Entendem como a gente pode aprender história revisando as coisas? O que eu acho legal da gente pensar isso, Jane, é que a gente começa a ver que parte do que chamam de história do cristianismo primitivo
pode ter tido uma influência diretíssima dos textos gnósticos e a gente só não fez a conexão ainda, ou só não ouviu falar. E a eles não interessava dar essas fontes. Sim, com certeza. Tanto que mandaram destruir. Mas a gente começa a ler as fontes gnósticas e aí a gente vai ler as ideias deles. Lá nos textos gnósticos tem uma ênfase no Deus desconhecido, o um inefável, o Pai que só pode ser conhecido no silêncio, os 7 demônios, que estão 7 vícios para a alma, que nos prendem no mundo, a ideia de sermos estrangeiros nesse mundo, isso são ideias gnósticas. E nos Monges do Deserto, a gente tem uma ênfase em oração silenciosa, não usar a linguagem para descrever Deus, 7 pecados capitais e os vícios como doenças da alma. E se afastar do mundo. E eles preservaram textos, ou encontraram textos assim no quintal dos mosteiros deles. Então, será que os monges do deserto, tão conhecidos pela ortodoxia, tão elogiados até pela patrística, não são diretos bebedores da tradição gnóstica? E assim, guardadores, né, precursores nisso e que nos deram acesso a isso. E preservadores, porque o carinho com que foi guardado na Guerra Mádio mostra que eles não tinham intenção de destruir, mas de salvar. Que foi posto num jarro, levaram para nas cavernas, e eles conheciam essas cavernas. Alguns moravam nessas cavernas, né? Então, isso conta uma história para a gente também. Bom, vamos para a próxima. Aqui, uma pequena linha do tempo, só para vocês se ajudarem a se situar. A gente tem. Esse aqui eu peguei uma imagem na internet e achei boa essa linha do tempo. Só para vocês se situarem. A gente tem o Satanásio de Alexandria. Desculpa, eu brinco com o nome dele mesmo. Foi um bispo em Alexandria, né? Ele morreu em 373. Tá? Peguem essa data. E o Antão, que viveu 105 anos, então ficou muito grande aqui a barra dele, mas ele pode ter nascido aí um pouco antes do Atanásio e morrido um pouco antes do Atanásio. E o Pacômio, que também é muito importante, tem Santo Antão, São Pacômio, tem vários outros aí que vocês... O Evagrio, né? Então aqui a gente tem os nomes importantes. O Evagrio, João Cassiano, aí são bispos da Igreja Oriental, que depois são muito adotados pelas práticas das igrejas ortodoxas, que se separam da católica, como o Gregório de Naziano e o Gregório de Nissa. São bem famosos nos estudos da teologia. E o Basílio de Cesareia também. Mas aqui entre os do deserto a gente tem o Pacômio. Então, só para vocês se situarem, que, ó, aqui a gente tem os imperadores, Diocleciano, Constantino e o Teodósio. O Constantino, aqui assim, mais ou menos em 325, faz o Concílio de Nicéia. E o Atanásio, aqui assim, mais ou menos em 367, publica a lista dos livros proibidos e dos livros aceitos e é definido finalmente o cânone que a gente conhece como Bíblia. Então, o cânone foi definido depois que o Santo Antão morreu e depois que o Pacômio morreu. Ou seja, eles podiam não ter nada a ver com essa galera e com essa história. Aqui a gente está falando de comunidades cristãs variadas que se espalharam pelo Egito. É depois do Nicéia, a formação do cânone, aí Concílio de Constantinopla e outros, que a coisa vai ficando mais séria. E aí aqui com o imperador Teodósio é que a Igreja Católica é domínio geral, com polícia, com domínio de dinheiro político e tudo. E aí os gnósticos têm mais dificuldade. Mas até aqui esse finalzinho do século IV, a gente tem muitos monges do deserto e a gente tem toda a Nag Hammadi circulando abertamente pelo Egito, sendo copiada abertamente pelo Egito. Nag Hammadi, estou falando dos textos gnósticos que a gente tem estudado aqui no canal. Então aqui eu só quis marcar para vocês mais ou menos onde na linha do tempo o Atanásio proibiu os textos, obrigando as comunidades a esconder eles, porque começou a ter risco de vida. Tá? É logo depois desse período que, por exemplo, surge o Cirilo de Alexandria, que manda matar Hipátia, a filósofa, ou colabora para a morte violenta dela. Então é um período de turbulência religiosa que a igreja tem muito poder de decisão e quer eliminar toda a concorrência. E o Evagrio Pôntico,
é um personagem muito interessante, que é o que eu trouxe as passagens hoje, que ele vai viver no Egito no final da vida dele. Na verdade, ele é lá da Capadócia, lá da Turquia, bem perto ali das regiões que o Paulo criou comunidades, perto das regiões do Marcion. Claro, depois, né? Ele vive depois. Mas o Evagrio, ele convive com cristãos siríacos e cristãos da Capadócia, e no final da vida dele, ele vai para o Egito. E ele vive os últimos 16 anos da vida dele no Egito. O Evagrio, sabidamente, foi influenciado pelas ideias de Orígenes, que é um neoplatônico. Cristão, neoplatônico, coleguinha de turma do Plotino, aprendeu com Mônio Sacas também. O Orígenes é um dos cristãos que não vai ser chamado de herege nem de gnóstico, mas que tem ideias muito gnósticas também, que vai falar da importância da gnose como conhecimento de Deus. Ele usa a palavra gnose. O Orígenes é um que a gente estudou muito recentemente, porque foi ele que, comentando o Celso, no Contra Celso, preserva o tal do diagrama dos ofitas, que tem aquele sisteminha com os 7 céus, com os 7 arcontes, a oitava, a Sofia, o Christus. Então, o Orígenes, ao comentar o texto do Celso, escrever contra Celso, ele preserva o diagrama ofita. Evagrio leu toda a obra de Orígenes. Os biógrafos do Evagrio citam passagens do Evagrio onde eles mostram que ele está tirando aquela ideia do Orígenes. E isso é bem explícito. Então, o Evagrio conhecia muito bem Orígenes, e Orígenes conhecia bem os ofitas e umas ideias gnósticas, e ele era uma alma cristã muito importante. E era um neoplatônico. Então, a gente, poxa, Evagrio pode ser que tenha aí uma pessoa interessante também, na minha opinião. Ele parece ser bem interessante. E ele que vai desenvolver a ideia dos 8 pecados essenciais. Eu fiquei pensando, será que ele leu lá o diagrama ofita e relacionou os 7 arcontes com os 7 defeitos e botou o demiurgo na oitava? Então tem que ter 8 para vencer. Né? Falei, ó, não sei, estou especulando, gente. Realmente estou especulando. Mas para mim faz sentido. E o Pacômio, só para a gente mudar de slide, o Pacômio, ele vive no Egito também, e ele morreu 20 anos antes da proibição dos textos pelo Atanásio. Então, Pacômio vive como um líder de comunidade monástica, tem práticas contemplativas, e 20 anos depois da morte dele que os textos são proibidos e enterrados em jarros nas cavernas. Então vejam como no tempo está muito coincidente com esse período final dos gnósticos. Pelo menos são personagens que estão no local e no tempo, e até nas ideias, muito próximos. Então, só uma coisa assim para a gente destacar. E aí eu estou chamando a atenção para vocês sobre essa influência neoplatônica de Orígenes no Evagrio, justamente porque quando o Evagrio vai desenvolver essas ideias que a gente vai chamar dos 8 pecados capitais para os monges do deserto, ele vai justamente relacionar isso à tripartição da alma em Platão. Então, eu vou mostrar isso para vocês de forma bem didática. Aqui. Lá no nosso curso das origens da alma, eu fiz essa colagenzinha para explicar para vocês como Platão entende a alma e como ele divide em 3. Isso está nos livros da República, que ele fala dessa categorização dos vícios nas 3 partes da alma. Depois ele correlaciona com uma carruagem que tem 2 cavalos, um branco e um preto, e o preto é mais selvagem, o branco precisa ser domado, e tem o cavaleiro, o cocheiro da carruagem, que é a razão. Então a razão vai ser simbolizada pelo Logos, que é quem conduz a carruagem. O cavalo branco é o Timos, que é a região do peito, do coração. E o cavalo negro é a alma de desejos, a alma apetitiva, que é simbolizado pelas entranhas. E aí o Evagrio vai colocar esses 8 pecados capitais divididos nessas 3 partes da alma. E aí vocês lembram que os gnósticos também vão fazer algo parecido, né? Revisando bem rapidamente, a gente tem aqui os ílicos, que vão ser chamados de os materialistas. E quando eu tiro fica ruim. Ílicos, aqui. Então, os ílicos são aqueles que são dominados pela matéria. Quando a sua alma é ílica, é que você é totalmente dominado pelos desejos, e aí você é um materialista. Aqui os gnósticos vão colocar os psíquicos,
E aí Platão vai correlacionar a alma inferior, vai ter o vício e a virtude, e a virtude vai ser a temperança, a importância de cuidar dos apetites, né? E aqui no timos, ou nos psíquicos, para os gnósticos, a gente vai ter a importância da bondade, da coragem, ou seja, tem mais a ver com o controle emocional. E aqui acima, os gnósticos vão chamar de pneumáticos, ou seja, aqueles que têm o espírito, ou o logos. Então, aqui a gente encontra a tripartição da alma, tanto em Platão quanto nos gnósticos. E como que o Evagrio faz, quando ele começa a listar vícios para essas partes do corpo? Ele vai fazer o seguinte: a gula e a luxúria pertencem à alma apetitiva, ao nosso ventre, ao nosso corpo mais material. Ele, inclusive, vai dizer que gula e luxúria são a mesma coisa, porque é a vontade de devorar o mundo. Você come comida, você come mulheres ou homens, você come corpos, você come coisas, você se entope do mundo. Então a gula e a luxúria está aqui na alma inferior. Na alma mediana a gente tem a avareza, a raiva, a tristeza e a assídia. Então aqui, ó, raiva e tristeza já são emoções perturbadoras. A avareza é ganância também, né? E a avareza pode ser material, de ter muitas coisas, ou a avareza de, por exemplo, um professor Marcos deu um exemplo que eu achei ótimo, que é você ser avarento com a sua saúde. É você achar que você tem que, sei lá, fazer 3 horas de academia por dia, ser obcecado com suplemento, achar que a pele tem que estar sem rugas e você querer nunca ficar doente, você ter muito medo de ficar doente, é uma avareza com sentido de posse do seu corpo físico. Você não está praticando muito bem o desapego em relação a perceber que a vida é impermanente e que você vai morrer também, né? Então, a gente pode trabalhar a gula, a luxúria, a avareza. A luxúria é sexual também. A gula é de comida também, mas você encher a cara de álcool também é gula. Também é esse impulso de se encher do mundo, né? Você querer muito as coisas, você viver muito para os sentidos, né? E a assídia é o que ele chama de torpor ou preguiça, é aquele sentimento de nada vai dar certo, eu não tenho energia para nada, que se dane, eu não vou me levantar desse sofá. É você não ter senso de propósito, é você não ter víria lá no budismo, você não ter força de vontade, você se entregar à preguiça, né, total. E quando você vai vencendo esses vícios, né, eles vão se tornando mais sutis e aí eles chegam na terceira camada, que vai então surgir na parte logóica da razão a vaidade e a prepotência, ou o orgulho. Que aí agora o seu vício, ele é intelectual. É você se achar demais, é você se importar muito com a aparência. Ou com a aparência de não estar se importando com a aparência, né? A Platão dá esse exemplo, né? Do monge mendicante ter muito orgulho de ser um monge mendicante. E às vezes o rei que está lá cheio de posses não liga muito para as posses dele. Então, assim, o Evagrio deixa claro que isso não é sobre o que você tem ou o que você não tem, mas é a sua atitude espiritual, psíquica e mental em relação à vida, né? E aí os monges do deserto, como eles estão vivendo muito uma realidade de jejum e de privação e de ascese, né? Eles também falam que, por exemplo, se você tem lá um noviço, um monge que está passando muita fome e recusa até as coisas que dão para ele e tal, às vezes ele se acha que venceu o pecado da gula, mas ele está totalmente cheio de vaidade, porque ele quer mostrar que ele é o monge que mais se abstém, né? E aí o abade lá do mosteiro vai falar para ele: então vai lá e compra uma pizza e toma um sorvete, né? Traduzindo para o século XXI. Obriga ele a se alimentar das coisas gostosas do mundo, para ele perceber que o problema não é as coisas, é a atitude dele perante as coisas, né? Então os monges do deserto vão enfatizar muito isso, de que esses demônios contra os quais eles estão lutando, é essa percepção de que esses vícios não podem dominar a sua vida. Você tem que dominar a sua própria vida de forma consciente, não deixar que isso te afete.
Então eles falam, se você está com fome, que às vezes a pessoa com fome ela vai ficando com raiva, né? Então a pessoa vai ficando com fome, vai ficando irritada, vai ficando com fome e só pensa em comida. E aí você percebe como a fome dominou a sua mente. Você não consegue mais estudar, você lê um parágrafo e não conseguiu absorver nada, você não consegue se concentrar numa aula que você está ouvindo, porque você está pensando o que você vai almoçar, o que você vai comer. Você está dominado pela fome, né? E aí o exemplo que os monges dão é, então se segura, pensa assim, né? Que você não vai passar fome, pensa assim, eu vou comer. Mas aguenta mais um pouco, eu vou comer daqui a pouco. Exerça um pouco de temperança e de autocontrole. Não deixa que isso te devore por dentro, esse tipo de sentimento, né? E o mesmo para tristeza, para raiva, né? Você ir percebendo como os arcontes agem na sua alma. Você percebendo se eles estão te dominando ou não. Bom, isso tem todo um desenvolvimento que eu não vou aprofundar aqui, é bem interessante, mas só para vocês saberem assim, que quando os monges do deserto são descritos, o que se fala deles é isso: a luta contra os demônios no deserto, a disciplina ascética, os exercícios espirituais, o afastamento do mundo lá no deserto e a contemplação, a oração silenciosa, a questão da meditação é muito forte para eles. Então, eu não vou ler isso aqui, que isso aqui é de uma aula antiga nossa, está lá no vídeo 23 do Evangelho de Filipe, onde eu trouxe um trecho do Apócrifo de João que fala sobre os anjos e os daimones e como havia 4 daimones principais, né? Os daimones são forças espirituais, psíquicas, sutis, que são criadas, entre aspas, pelos arcontes, né? São decorrências dos arcontes. E esses 4 principais são, o desejo, o luto, o medo e o prazer. Então, assim, lá no Apócrifo de João, que é datado mais ou menos do ano 120, ou seja, é antes dos monges do deserto, eles já estão falando que os daimones são de onde surgem as paixões. E eles são a partir da mistura aqui, dos elementos. Aqui, calor, frio, umidade, secura, a gente tem a menção dos elementos, isso aqui é o texto apócrifo de João, que está na biblioteca de Nag Hammadi. Tudo isso é filho da matéria, e aí a gente tem 4 principais daimones, que é o prazer, o desejo, o luto e o medo, e desses 4 surgem todas as paixões. Aí eles dão aqui, ciúme, inveja, dor, aí vai, inquietação, desespero, ansiedade, pesar, vai indo, crueldade, vaidade, orgulho, presunção, luxúria, ganância. Então, vocês podem ver que aqui é um texto anterior aos primeiros ditos monges do deserto, que já estão enumerando anjos e daimones e a mistura da matéria como responsável pela criação das paixões na alma humana, e estão relacionando isso a esses vícios. Então a gente começa a ver que, olha, os gnósticos já estavam falando disso. Os monges do deserto enfatizaram isso e trouxeram isso mais a público. E aí o Papa, depois pegando a ideia do Evagrio, oficializou os tais 7 pecados capitais. E aí tem uma ideia muito estoica no Apócrifo de João, e a gente vê os monges do deserto com uma atitude muito estoica também, porque o estoicismo vai falar isso, de não se deixar abalar pelas emoções, você ter continência, você ter calma, você não ser abatido pelas circunstâncias da sua vida, para você encontrar a verdadeira felicidade, a eudaimonia. Então, essa temperança, essa calma, essa virtude, essa busca da virtude, guiada pelo Logos, né? A parte superior da alma, assim como nos monges do deserto, que aí eles vão relacionar o Logos com o Cristo, né? Então, a gente já encontra isso no estoicismo, no gnosticismo e agora nos monges do deserto. E aqui no Apócrifo de João, tem esse trecho aqui que eu sempre acho muito interessante, que ele descreve como esses daimones são como os virtudes e vícios, ou seja, tem um lado bom também. Mas que a intuição sobre a sua real natureza é a parte superior da alma. Então, tem uma parte inferior, tem uma parte superior. Isso aqui é gnosticismo. E essa parte superior da alma habita nessa palavra estranha aqui. Que aqui eu pus, lá no livro eu pus uma nota de rodapé. Isso aqui significa um estado de aquietação de todos os sentidos.
Então, a parte superior da alma habita no estado que a sua alma se aquieta os sentidos. Os sentidos fazem você ter inveja, inquietação, gula, luxúria, ganância, dor, crueldade, porque você está se relacionando com o mundo. Eles estão voltados para fora. Mas a virtude você encontra se voltando para dentro, cessando esses movimentos externos do mundo, e na parte superior da alma você aquieta esses movimentos dos sentidos, da matéria, dos daimones, das paixões. Isso está no Apócrifo de João. Lá no, já te passo, Carlos. No Apócrifo de João, a gente tem a descrição de 7 arcontes, que aqui, ó, vão ser relacionados a 7 vícios, né? E também as 7 aqui do lado direito deles, as 7 virtudes, porque a gente tem que transmutar eles, transformar eles. E aí com isso a gente chega nos 7 pecados capitais. Quando você diz, né, que a igreja se apropriou disso, ok, se apropriou, mas deu uma outra conotação, né? Isso aí vai Ela virar um começa a código. usar para controlar a moral das pessoas, né? Exatamente. Porque aí é a intenção, né? Ah, vou usar isso aqui para coibir as pessoas, para fazer coerção, para humilhar, para Sim. controlar, né? E aí a gente tem a imagem do padre glutão, do padre beberrão, né? A gente Sim. começa a ter essas adulterações, né, da coisa. E quando a gente volta para o texto gnóstico e para o texto dos monges do deserto, a gente vê muito mais essa proximidade com a filosofia prática, É com o isso. pitagorismo, com o estoicismo, com uma prática de vida espiritual, mas algo que a pessoa observa a si mesma para se conhecer e perceber o quanto ela está sendo dominada ou não por esses impulsos das Uhum. paixões na alma, porque Uhum. eles entendem que ser dominado por isso leva a sofrimento. E Sim. aí a ideia é encontrar a felicidade em Deus, no caso dos monges do deserto, se libertando desses vícios, que é basicamente a ideia gnóstica também. E aí eu listei pra gente os pecados e eu pus assim na tabelinha, né, só pra gente ver. Aqui na esquerda tá os 7 pecados capitais oficiais e na direita os arcontes. Na tabela anterior tinha o nome deles. Mas vejam só, orgulho, orgulho, bateu. Inveja, não achei o correspondente imediato. Ira, raiva, bateu. Preguiça, avareza, ganância, gula e luxúria, luxúria. Então, dos 7, 4 tem a mesma tradução no Apócrifo de João para os 7 pecados capitais. Mas no Apócrifo de João a gente ficou com engano, injustiça e inconstância. Só que isso é tradução do grego. Então eu não sei qual é a palavra do latim, do grego que virou, né, preguiça, que virou. Na verdade, do grego a gente sabe. Mas a gente não tem o acesso ao original. Mas nisso a gente começa a ver que, olha, talvez essa ideia toda que foi enfatizada pelos monges do deserto possa ter tido origem nos ofitas, no Apócrifo de João, nas tradições gnósticas, e aí depois virou uma questão dentro da igreja. Mas fez um percurso até chegar nos 7 pecados capitais e virar instrumento de coerção e controle populacional, né? Que não era a ideia. Porque a gente vê que o Apócrifo de João era anterior aos monges. E ele foi encontrado no Egito com 4 cópias. Das que encontramos, tinha 4 cópias do Apócrifo de João circulando em comunidades do Egito. Então não é de se estranhar que tenha coisas parecidas com ensinamentos dos tais monges do deserto. Então é só esse ponto que acho que fica bem claro, né? Bom, vamos terminar o passeio aqui então. Aqui é uma recriação de como seria o local que eles viviam, né? Então, é uma sala pequena que tem 3 ou 4 quartos e cada uma dessas casinhas tem ali um lugar para puxar água, um refeitóriozinho, um lugar para guardar a comida e acabou. Bem simplesinho. Aqui é uma foto aérea dessa cidade aqui, ó, Kélia, que vem da palavra cela, porque em Kélia tinha essas casinhas que é onde viviam monges do deserto, praticando meditação cristã. Kélia fica mais ao norte. Nessa região aqui do norte, a gente vai encontrar. Ai, cadê? Aqui nessa região aqui é onde tinha os terapeutas do Egito e é onde o Evagrio viveu. Esse monge que era da Capadócia e passou os últimos anos da vida dele foi aqui nessa região mais perto de Alexandria.
O Santo Antão, ele ficou mais no meio do Egito, onde tem Oxirhynchus e Acme. As descobertas gnósticas estão perto aqui dessa região mediana. E lá no Alto Egito é onde viveu São Pacômio, que é outro famoso. Tem Macário também e outros, mas eu peguei os 3 principais. Nag Hammadi fica aqui, ó, em cima do H. Então acho que não tem mais dúvida de que não há coincidência, né? Quais são as diferenças? O Evagrio, ele era mais teólogo, ele era platônico, ele estudou Orígenes, ele escreveu, ele falava sobre o nous presente na alma, ele falou sobre o Logos, é bem legal. O Santo Antão, ele era esse que foi viver sozinho. Ele não tinha muito essa coisa da comunidade, ele foi viver sozinho. E o Pacômio, ele fundou os cenóbios. Os cenóbios são essas comunidades monásticas grandes que depois vão inspirar São Bento. Então, essas regiões aqui do sul, justamente onde tinha a biblioteca de Nag Hammadi, com os textos gnósticos, é onde tinham grandes mosteiros com centenas de pessoas morando. E a ideia é você se isolar, você ter uma vida de solitude, cada um no seu quarto, praticando silêncio e meditação, mas você estar numa comunidade de solitários. Então, essa visão que a gente tem de monasticismo hoje tem muito a ver com a visão que o Pacômio estabeleceu nos cenóbios dele. Cenóbio é essa ideia de vida comunitária solitária. Você come junto, você ora junto, mas você também tem muitos momentos de solidão. Então, é para quem estava buscando isso, mas não queria ficar totalmente sozinho, eles se apoiavam entre si em comunidade, que é onde foi encontrado Nag Hammadi, com 52 textos. Então, bate, né? As coisas fazem sentido. Bom, a ideia de que eles estão lutando com os demônios no deserto, né? Inspirada aí na visão de Jesus e as questões das paixões e tal. Então, aqui são pinturas mais tardias, não são pinturas da época deles, obviamente. Mas inspirada neles, as pessoas da era medieval pintaram esses demôniozinhos engraçados, assim. E essa ideia do isolamento que o Pacômio trouxe para um coletivo. Muitos vivendo em cavernas também. E que são uma recriação mesmo, para vocês verem. Uma última curiosidade sobre o Pacômio, que é disso sobre Nag Hammadi que eu estava falando, é que Nag Hammadi foi encontrada a 11 quilômetros de onde Pacômio morreu. E a 20 quilômetros de onde ele viveu a maior parte da vida dele. E ele morreu, 20 anos antes de serem obrigados a guardar tudo. Então, vai ver, ele era um dos que trabalhou nesses textos. Tô cogitando. Não sei. Então, aqui eu só pus o nome deles no mapa, para se vocês um dia se interessarem por ler eles, vocês saberem que o Evagrio está mais ao norte, o Antônio aqui e o Pacômio aqui. E essa região aqui onde foi encontrado Nag Hammadi é também perto de Luxor, de Tebas, que é a região dos mosteiros de São Pacômio, que são grandes, são bonitos. Vocês podem botar no Google lá, Mosteiro de São Pacômio, vocês vão achar umas ruínas bem grandes, diferente dessas casinhas pequenininhas que eu mostrei para vocês. Bem interessante. Bom, isso aqui não tem nada a ver. Bom, e aí chegamos na contemplação, para a gente terminar a noite, que agora a coisa fica mais contemplativa, mais reflexiva e mais ilustrada. Eu só queria dar uma introdução para vocês conhecerem essas figuras interessantes e a gente refletir sobre a conexão deles com os ensinamentos gnósticos. Aqui foi o seguinte, eu peguei do Pequena Filocalia e eu quero fazer um comentário antes aqui com vocês, então só um pouquinho. Eu anotei, enquanto eu viajava, eu anotei no papel. Então, algumas coisas para a gente pensar. A gente falou muito dos demônios e de vencer as paixões e de como os monges tinham essas práticas ascéticas de exercícios espirituais. Mas eles têm esse outro lado, que é o lado contemplativo, o lado de oração, que é o que inspirou também a Teresa d'Ávila na oração silenciosa cristã. Para os monges do deserto, a oração do coração ela é essencialmente a interpretação da vida escondida em Cristo. Então, a vida escondida em Cristo é a oração do coração. Eles têm essa linguagem bem poética, bem bonita. Essa mesma ideia
né, por coincidência, é uma ideia do Orígenes, que ele fala do Cristo no coração e da importância da gnosis para ser um verdadeiro cristão. Então, Evagrio deve ter pegado daí também. E também esses outros, que, né, Gregório de Nissa, Clemente Alexandri e tal, também tem ideias semelhantes a isso. Também, a gente, nesses grupos monásticos, tem muito dessa vida contemplativa silenciosa, mas como a gente viu, né, tem uma vida ativa, intelectual, monástica, né, de produção. E a gente encontra muito dessa vida monástica, né, no Pacome, no Evagrio e no Antão. E aí eles vão ensinar que você tem várias fases da oração para você chegar a Deus. É como se fossem várias etapas. Então, vejam como parece, para quem já assistiu às aulas do Bruno, ou algumas palestras do Alberto e tal, ou já praticou meditação oriental, budista, que seja, veja como parece. Primeira fase da oração, você fixa sua atenção e unifica as suas faculdades mentais e dos sentidos. Quando você está com a sua atenção bem fixada, bem estabelecida, você reconduz o seu espírito para o coração. E aí você une alma e espírito no seu coração. Como que você faz isso? Você vai mentalizando isso, né? Você tem que fazer um exercício, né? Uma imaginação ativa, diria o Jung. E aí você recolhe os pensamentos, fazendo esse movimento de reconduzir a razão para o coração. Você vai acalmando os seus pensamentos, cessando os seus pensamentos, para que o seu foco único da oração seja o coração e a união de alma com o espírito. Então, você vai sincronizar a entrada do espírito no coração através de um exercício de respiração. Quem já viu isso? Exercício de respiração em silêncio, de olhos fechados, e aí você sintoniza a vinda do espírito para a câmara do seu coração através da respiração. É isso que os monges ensinavam. E aí você precisa encontrar um lugar tranquilo e solitário. Entra no teu quarto e fecha as portas, ora ao Pai que está no segredo. Você precisa estar numa posição sentada, eles ensinavam assim, de olhos fechados e com a cabeça um pouco inclinada para baixo. Eu vou achar que tem um monge morando entre eles e repassou as práticas, ou isso é universal, né? Um desses monges, chamado Gregório, ele diz que é preciso aprender a explorar o coração e as próprias entranhas. Ou seja, essa prática de luta contra os demônios é uma exploração das próprias entranhas. É você descobrir aquilo que te abala, é você descobrir quais são os seus vícios, porque quando você está no automático da vida, você está só vivendo para sobreviver e você não conhece a si mesmo. E aí você, fazendo essa prática meditativa, você se põe em busca da energia do coração. E os monges do deserto vão chamar a energia do coração como a atividade divina da alma. Bonito, né? Você precisa então focar com a respiração, o silenciar dos pensamentos. Você vai encontrar essa energia do coração, que é a atividade divina da sua alma. E aí você precisa alcançar essa atividade divina da sua alma. Você tem que alcançar a energia do coração. E quando você alcança ela, você precisa libertar ela, porque ela está escondida dentro de você, mas você não está prestando muita atenção nela. E aí você, durante a oração silenciosa, toma consciência da energia do seu coração. E aí eles dizem que no início é penoso, não é fácil não, mas é um exercício espiritual, é uma ascese, é uma prática, eles são atletas espirituais, né? Pegar peso não é fácil não, você fica dolorido, tem que ser todo dia, né? Então eles dizem, é penoso no início, mas produz um sentimento maravilhoso. Uma felicidade, uma experiência luminosa. Uma noção de si próprio e de Deus através de si mesmo. Ou seja, é um caminho por dentro.
E aí a gente chega na segunda fase, ou seja, a primeira fase, sentou, aquietou, respirou, silenciou os pensamentos, encontrou a energia do coração. Na segunda fase, tem uma invocação a Jesus, em alguns dos monges do deserto, ou a Cristo. Então, agora você não está mais prestando atenção na disciplina respiratória. E aí você faz uma invocação. Aqui é uma prática teúrgica, uma prática mágica. Só que essa invocação é mental. Diferente da ladainha dos padres das igrejas, né? É bem diferente. Então você faz uma invocação mental. Os gnósticos tinham esses tipos de invocações. Algumas verbais, mas que provavelmente reverberavam depois no mental. Invocam a pronoia, invocam o Logos, invocam o Barbelô, invocam o Pai da totalidade, invocam o Cristo em nós. Então os monges do deserto tinham um pouco disso, da invocação. E aí eles falam, vocês podem usar fórmulas, porque tem aquelas fórmulas cristãs, aquelas orações, né? Mas essas fórmulas têm que ser reduzidas ao mínimo. Usa só se estiver precisando ancorar a sua mente em alguma coisa. A prática da meditação budista que eu conheço é igualzinho. Você tem as fórmulas, mas depois você tem que silenciar. Então você invoca, você usa uma fórmula que te inspira, mas você depois fica só no mental e depois você silencia a repetição mental. E eles dizem, a invocação torna-se espontânea e não mecânica. Então não é quantas vezes você repete o mantra, não é quantas prostrações você faz, é algo que tem que ser feito com muita vontade. Algo feito de forma espontânea, com vontade, com intenção. E não algo mecânico, como um padre repetindo a ladainha, né? Essa invocação, ela é diretamente operada por Deus, porque ele representa a energia do coração quando você invoca. Aos poucos, a técnica respiratória é substituída por essa invocação interior. E leva-se cada vez menos em conta o emprego discursivo das palavras. A unificação interior é obtida por uma espécie de convergência de potências, né? Alma e espírito convergem entre si. O intelecto, e aqui eu estou usando a palavra intelecto como o Evagrio usa, então eu vou traduzir para vocês como nous. O intelecto aqui é no sentido platônico, neoplatônico, do Plotino, do Orígenes. O nous, a mente, o inteligível. Então é a parte superior da alma. Essa parte da razão que Platão chama. Então, esse inteligível, essa parte superior da nossa alma, adere à lembrança de Deus, o sentimento da presença de Deus em nós. A razão discursiva percorre as palavras da invocação e o pneuma, o espírito, a sensibilidade espiritual, culmina numa espécie de amor. Então, para os monges do deserto, todas essas etapas levam para um momento que a parte superior da sua alma, que é o inteligível em você, o nous, faz essa invocação, lembra a importância da lembrança do divino, a presença do divino, a presença de Deus, e aí o espírito tem uma experiência amorosa, de união de amor. A câmara nupcial aqui sendo descrita. União da alma com o espírito. Para os monges do deserto, em várias passagens a gente encontra que o caminho espiritual não é só luta contra demônios. Você luta produzindo a virtude e ativando o amor e se encontrando pessoalmente uma experiência íntima com Deus. Então é bem nesse sentido do silêncio contemplativo que eles evocam. A lembrança de Deus é uma das expressões mais simples e autênticas da contemplação para os monges do deserto. Para eles, essa lembrança se confunde com aquela ideia que o Paulo tem de uma oração ininterrupta, que não é o ficar repetindo, mas é você estar sempre com a mente voltada para o divino enquanto você vive. Você estar sempre num estado de oração. E a oração é essencialmente contemplação. O intelecto, por fim, ele deve
atravessar diversos degraus de purificação para conseguir essa experiência. Então, era uma experiência de ascese espiritual, de ascensão espiritual, de práticas encráticas, né? Tem os encratitas gnósticos, tinha os monges do deserto também eram encratitas, né? No sentido de fazer práticas de ascetismo. Mas o objetivo delas é a purificação da alma. E eles enfatizam a importância de abandonar as repetições vãs e as contemplações inferiores, não se preocupar com o que é das criaturas do mundo, não se preocupar com cuidar das coisas externas e cuidar mais do interno, para atingir então a simplicidade dos mônacos e ver Deus em si mesmo. Esse mônacos é da onde vem a palavra monasticismo. Monas é o um, a mônada, né? Então, os monges é aqueles que buscam se tornar um com Deus, nesse sentido. E aí eu lembro que, além do Tomé, no livro de Tomé, ser considerado um atleta contra as paixões, assim como os monges do deserto, lá no Evangelho de Tomé tem uma passagem atribuída a Jesus que tem exatamente essa palavra, que para entrar no reino dos céus é preciso se tornar mônacos. A mesma palavra que os monges do deserto estão usando. Se tornar um. Cessar a dualidade da alma. Reunir-se com o Espírito. Se tornar um. Mas, enfim, a gente encontra essa ideia da não dualidade e dos mônacos, da mônada, da unidade, do tornar-se um com Deus, também reverbera em algumas passagens do Evangelho de Tomé. Então, por fim, a gente vai ver que os monges têm essa ideia de reconduzir o inteligível, ou o intelecto, ou a parte superior da alma, ao lugar de Deus. Eles falam que existe um lugar onde Deus habita e a gente precisa, através da oração silenciosa, reencontrar esse lugar. E a oração pura é uma oração despojada da multiplicidade do pensamento. Ou seja, silenciosa, sem fórmulas, sem dependência de um rito externo, é ele com ele mesmo, nós conosco. Isso também tem muito a ver com o que a gente vê no Evangelho de Tomé, o conhecer a si mesmo para entrar no reino. Aquele que conhece a si mesmo contempla o pleroma e se tornar um com o Pai. Aquela ideia cristã também reverbera muito aqui. Bonito, né? Eu trouxe poucas passagens com as imagens agora para a gente fechar, e eu só vou ler elas, que elas são muito bonitas. E aí, para ilustrar, eu trouxe fotos da minha viagem, que não tem nada de deserto, tem bastante água e bastante verde, mas é essa ideia da gente ver na contemplação da simplicidade, da beleza da natureza do mundo, a gente poder fazer esse caminho de silêncio dentro de nós mesmos para reencontrar esse Deus em nós. E aí perceber, como diriam os gnósticos, que Deus e nós somos um e o mesmo quando a gente se esvazia da multiplicidade. Então, passagens soltas. O inimigo, tem essa ideia da luta, né? O inimigo nos incita a abandonar a solidão. Não lhe dê ouvidos. A solidão consegue uma visão penetrante para os olhos interiores. O verdadeiro monge deve orar incessantemente. Suprime as relações numerosas, se não queres que teu espírito divague e perturbe a tua solidão. Eu achei interessante essa porque diz suprime as relações numerosas. Não é assim, abandone todo mundo. Mas não vira Maria vai com as outras e se deixa levar pelo movimento do mundo, porque senão você não vai dar atenção para o seu espírito. Caímos no cativeiro das paixões porque o nosso espírito negligencia a consideração de Deus. Que a alma pratique a sobriedade, afaste-se da distração e renuncie ao desejo. Então o Espírito de Deus se aproximará dela. Esse é o espírito deles. O princípio de todos os males é a distração.
Precisamos de uma só coisa: uma alma sóbria. A ascensão espiritual consiste em reintegrar a alma na contemplação primeira, em que ela verá Deus em si mesma, como num espelho. No caminho, o espírito, nous, terá de despojar dos pensamentos apaixonados, os pensamentos de patos, né, de paixões do mundo, e depois dos pensamentos mesmo simples, até a completa mudez de imagens, conceitos e formas. Assim é a pura oração. Depois a Teresa d'Ávila vai traduzir isso como: na primeira câmara você vai estar num quarto sujo, cheio de teia de aranha, vai ter uns lagartos, uns ratos, e aí você tem que se livrar deles. Aí na segunda vai ter umas lagartixas, umas baratinhas, não sei o quê. Aí na terceira vai ter uns mosquitinhos e tal. Essa ideia de que tem paixões mais intensas, né, mais da alma apetitiva que dos intestinos, e a gente vai se livrando das mais intensas, a gente vai fazendo exercício gradual. Depois a gente vai para as medianas. Aí lida com as mais complicadas, as mais sutis. Depois há uma ausência de imagens, conceitos e formas. Um silêncio completo é atingido. Nesse silêncio completo, há a pura oração. Esse é o Evagrio Póntico. A purificação da alma, através da plenitude das virtudes, torna a disposição da inteligência inabalável e apta a receber o estado procurado. Então, aqui a importância da purificação através da plenitude das virtudes. Bem gnóstico. E aí a nossa alma fica inabalável e a gente recebe aquele estado divino que a gente está procurando. Oração é uma conversa da inteligência com Deus. É uma conversa sem intermediários, sem bispo, sem igreja, sem dízimo. É eu e Deus. Mantém-te corajoso e ora com energia. Afasta as preocupações e as reflexões que se apresentarem, pois elas te perturbam e te agitam, debilitando teu vigor. Isso é... Qualquer pessoa que já fez meditação sabe do que ele está falando. A gente senta para meditar e começa a preocupação, as coisas que passou no dia a dia, porque a gente está tão ligado no dia a dia, sempre olhando o celular, até quando vai no banheiro, quando entra no elevador, está sempre olhando alguma notícia, lendo alguma coisa, conversando com alguém. Às vezes não consegue nem dormir sem ligar a TV, né? Infelizmente. Que aí quando a gente para e fica em silêncio, você fala: nossa, tem tanta coisa acontecendo na minha cabeça que eu não estou nem ouvindo. E aí a gente senta para meditar, a gente vê que o nosso pensamento é um caos, desordenado, cheio de preocupações, cheio de angústias. E aí ele está dando aqui a dica. No momento da oração, elas vão se apresentar. Mas não deixe que isso te perturbe e te agite. Deixa passar. Vai criando uma prática consistente de oração silenciosa com um propósito desse encontro no coração que você vai conseguir. Esforça-te por manter o teu intelecto, sempre aqui lembrando que é intelecto no sentido platônico, surdo e mudo durante a oração. Assim poderás orar. Bonito esse lugar, né? A oração é produto da doçura e da ausência de ira. A oração é fruto da alegria e do reconhecimento. A oração é exclusão de tristeza e de desalento. Ou seja, eles não eram uns ascetas amargos que viviam tristes em privação. A ideia não é essa. Não te contentes de orar nas atitudes exteriores, mas leva a tua inteligência ao sentimento da oração espiritual. Olha essa aqui, achei fantástica para hoje em dia. Não ores para que tuas vontades se cumpram. Quem que faz isso hoje em dia, né?
Elas, as tuas vontades, não concordam necessariamente com a vontade de Deus, pois Ele quer o bem e o benefício para a tua alma. Tu, porém, não é isso necessariamente que procuras, assim, no sentido de você é inconsciente daquilo que é realmente bom para você. Você está dominado pelas paixões e você acha que quer as coisas. Então não fique orando para que a sua vontade se cumpra. A ideia de faça que seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, é no sentido de que é o Logos em mim que tem que conduzir a minha alma e não as paixões das minhas vontades pessoais. Não te aflijas quando não receberes imediatamente de Deus o objeto do teu pedido. Tá vendo? A humanidade é igual, gente. Isso aqui é Evagria do ano 200, 300, 200. Tá igualzinho, mesma coisa. Então não fique aflito quando você não recebeu o que você pediu. Às vezes você vai receber o oposto e vai ser ótimo. É que Ele quer fazer-te ainda maior bem, por tua perseverança em permanecer com Ele na oração. O que há de mais sublime, de fato, do que conversar com Deus e abstrair-se numa íntima comunicação com Ele. A oração é uma ascensão da inteligência para Deus, ou uma ascensão da parte superior da alma com o Espírito. Em tua oração, procura unicamente a justiça e o reino, isso é, a virtude e a gnose. E todo o resto te será dado por acréscimo. Aqui ele está citando Mateus. Então, procura a virtude e a gnose. E o resto vem, não se preocupe. Se você for virtuoso e buscar a Sofia e a gnose do Cristo, o resto é dado por acréscimo. Tua inteligência divaga durante a oração é que ela ainda não ora como um monge, no desprendimento total dos pensamentos. Ela ainda é do mundo e se ocupa em enfeitar a tenda exterior. Você está muito preocupado se quando tirarem a foto de você meditando, o seu mudra vai estar bonitinho e a sua coluna vai estar certinha. Você está muito preocupado em enfeitar a sua tenda, né? Você ainda está divagando a mente. Precisa se desprender dos pensamentos para encontrar o verdadeiro silêncio divino. Essa é a orientação do Evagrio. Enquanto oras, vigia intensamente a tua memória, para que, ao invés de sugerir-te as suas lembranças, ela te leve à consciência da tua prática. Pois a inteligência tem uma perigosa tendência: deixar-se pilhar pela memória no momento da oração. Eles sabiam do que estavam falando, né? Quem já meditou, quem já orou em silêncio aqui, sabe? É isso que acontece. A memória vem com tudo. Você lembra até daqueles traumas, aquelas lembranças de 20 anos atrás, daquele dia que você falou aquela frase e ficou com vergonha e nunca conseguiu esquecer. Tudo lembra. Menos o que importa, que é silenciar o coração. Você consegue naquele momento, né? Então tem que vigiar, estar em alerta com os pensamentos. E por isso eles têm exercícios de respiração, igual os orientais, os yogis, os monges orientais fazem. Qual o objetivo dos demônios? Quando excitam em nós a gula, a imoralidade, a cobiça, a ira, o rancor e as outras paixões. Qual é o objetivo deles? Eles querem que a nossa inteligência, tornada estúpida, não possa orar de forma conveniente, pois as paixões da parte irracional vencedoras impedem-na de mover-se de acordo com a razão e atingir o Logos. Bem prático, né? Eles estão dizendo, olha, esses vícios, esses sentimentos, essas paixões que os daimones incitam em nós, que os arcontes incitam em nós, o que eles querem? Eles querem tornar a gente estúpido. Eles querem que a nossa alma seja estúpida, ignorante, como o Samael, né? Cego. Porque se a gente não conseguir orar de forma convincente ou conveniente,
essas paixões da parte irracional da nossa alma vão vencer. E aí a gente não vai conseguir mover-se em direção ao Logos. Super prático. Então é observar a si mesmo, observar as paixões, observar o que nos move. Suponhamos que a inteligência, ou a parte superior da alma, se eleve acima da contemplação da natureza corpórea. Ela ainda não tem a visão perfeita do lugar de Deus, pois pode encontrar-se na consciência dos inteligíveis e participar e partilhar sua multiplicidade. Essa frase aqui, ele está dizendo, olha, às vezes você consegue se elevar acima da contemplação das coisas materiais externas. Mas você vai se encontrar num lugar intermediário, onde há os inteligíveis, as formas, as manifestações da multiplicidade, o mundo das ideias, as camadas até o pleroma. E aí você vai continuar partilhando da multiplicidade, não mais da corpórea, mas ainda é uma multiplicidade incorpórea. Isso aqui é neoplatonismo puro, nas palavras do Evagrio. Próclo, Plotino, vocês vão encontrar ideias parecidas, que bate com a ideia dos gnósticos, com os éons, os sete céus, tudo que há de intermediário até a unidade do Deus inefável. Então, às vezes, a gente pode achar que está tendo uma experiência, mas a gente ainda está contemplando multiplicidades no caminho, e isso não é oração silenciosa. Quem ora em espírito e em verdade não tira mais das criaturas os louvores que dá. É do próprio Deus que ele louva a Deus. Então, os louvores não vêm das criaturas. Os louvores vêm do próprio Deus em mim. Não imagines possuir a divindade em ti. Eu falei Deus em mim, agora ele me dá uma bronca. Não imagines possuir a divindade em ti. Eu li 2 vezes essa passagem antes de pegar ela, mas eu acho que a gente pode entender. Não imagines possuir a divindade em ti quando oras, nem deixes a tua inteligência aceitar a marca de uma forma qualquer. Mantém-te como imaterial diante do imaterial e compreenderás. Ou seja, mesmo que você fique pensando, Deus está em mim, você ainda está pensando como algo externo que está dentro de você. Você tem que ir além das formas, além do discursivo, além dos limites da multiplicidade. Mantém-te como imaterial diante do imaterial, porque aí a não dualidade vai acontecer, a experiência da unidade pode acontecer. Quando Deus não é mais uma coisa lá fora que está dentro de mim, mas eu sou imaterial junto com o próprio imaterial, que é a unidade total. Então isso aqui é uma descrição de uma mística muito avançada, né? Não é só uma prática contemplativa de formas espirituais, é a união por si só, que é o silêncio absoluto, é a união com Deus. E aqui eu acabei, parei de coletar passagens. Tinham outras, eram 150 passagens, eu peguei aí umas 15, 20, para vocês verem. O resto tem aqui no Pequena Filocalia, e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais como que os monges do deserto pensavam essas práticas, essas vivências e como isso pode se correlacionar com os gnósticos.